E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para continuarmos o estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. No programa intitulado Estudo das Obras de André Luiz. Obra Nosso Lar que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 47, A Volta de Laura. No último programa, nós comentávamos sobre a resposta que Dona Laura dá ao ministro Genésio, que ela estava muito preocupada porque ela iria esquecer tudo que ela aprendeu, tudo que ela trabalhou em Nosso Lar quando reencarnasse. Né? Nós conversamos também que o ministro vai rebater o que ela fala, porque a fala dela está carregada de pessimismo, de tristeza, de preocupação. O ministro fala para ela que eles vão ajudá-la, que eles vão, né, apesar da distância, eles vão ajudá-la no sentido de lembrar a ela que ela na Terra precisa trabalhar mais pelo bem dos outros do que dela mesma. A gente lembrou do Livro dos Espíritos, da pergunta 912, 913, 914, que falam os espíritos sobre o nosso egoísmo, que é realmente o maior vício da humanidade e é isso que nos trouxe até aqui, ainda reencarnados num planeta de prova e expiação. Talvez muitos de nós já pudéssemos, né, estarem convivendo e vivendo em planetas mais regenerados, mas o nosso egoísmo nos trouxe até aqui. E que se a gente, de alguma maneira, não conseguir combatê-lo, vai ficar difícil. Então nós vamos reler, porque o Marco, no programa passado, não chegou a terminar o parágrafo 16. Nós só lemos até a metade. Então, vamos lá. Não ignoram, é Dona Laura falando, não é? Não, é o ministro Genésio que vai responder para Dona Laura lá as impressões pessimistas dela. Não ignoram o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. E aqui o Genésio repete exatamente o que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, que o egoísmo é o nosso maior vício. Só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte: tentação não é o que vem de fora. Tentação está dentro de nós. Quando na oração do Pai Nosso a gente fala, né, sobre as tentações do mal, a gente não pode se esquecer que a tentação ela começa dentro de nós. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui grosseiro. Se a gente, tentação é aquilo que a gente ainda gosta, né? Que a gente ainda traz vontade de realizar. Então, se a gente apresentar, vamos dizer assim, para um animal, o cavalo, um prato de, vamos supor assim, de chocolate, não, apesar que o cavalo gosta de doce, mas apresentar um prato qualquer, né, diferente do que ele gosta, que é o feno, que é o capim, ele vai optar pelo que ele gosta, porque é o que ele traz dentro dele de vontade. Então, para mim,
né? No meu caso, eu não gosto muito, deixa eu ver de quê. Eu não gosto, é difícil em relação ao alimento, eu gosto de todos. Mas vamos supor, maxixe é o único dos alimentos que eu realmente não sinto atração. E me botar um prato de maxixe e um prato de brigadeiro, é lógico que eu vou pro brigadeiro e o maxixe vai ficar. Porque a tentação, o que eu gosto, está dentro de mim. Então, como o egoísmo ainda está dentro de nós, a gente é um vício, né? A gente ainda se compraz em fazer o bem primeiro para nós, segundo para nós, terceiro para nós. Então, como ele diz aqui, o grande perigo está ainda nessa nossa vontade egoística de viver. Só que também existem apelos externos de egoísmo, claro que tem. Então, olha só, a gente vive num mundo muito materializado, muito materialista, não materializado, materialista, né? Em que todos valorizam só as coisas materiais em detrimento das espirituais. Então, o mundo, o tempo todo, ele diz pra gente o quê? Você é o seu bem-estar primeiro, você tem que estar em primeiro lugar. Você não se incomode com ninguém, viva a sua vida, né? Que cada um tem que cuidar da sua vida, né? No sentido de não querer ajudar. O Marco conta a história de uma prima que dizia que não ajudava os pobres, porque os pobres já tinham Jesus. Olha, vê se isso aí não é o egoísmo falando, sofisma, né? Né? Muito grande, é o egoísmo. É o egoísmo muito grande. Você não vai ajudar porque, né, Jesus já cuida dos pobres. Ele já tem o Jesus, ela dizia assim, se ele já tem Jesus, para que precisa da minha ajuda? Né? Então, é um sofisma, né? Então, então, o que o ministro está dizendo aqui? Né? Vamos repetir. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Então, a gente já traz isso dentro da gente, de querer primeiro, segundo e terceiro lugar o nosso bem. Se a gente encontra, né, a gente que vive hoje em dia, então, na transição planetária, é o que a gente mais vê, né? O que a gente mais escuta no discurso de muita gente, né? É primeiro o seu bem-estar, primeiro você tem que pensar em você, quando os espíritos dizem, e Jesus também, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que querer para o outro o que quer para si, e não pensar só na gente, porque é aí que mora, como ele diz aqui, o perigo. Então, o ministro Genésio está, mais uma vez, né, dizendo para ela, olha, a gente vai te ajudar bastante, principalmente vamos te intuir, vamos te inspirar para que você saia, né, você a par dos teus deveres reencarnatórios, você possa ajudar as pessoas. Lembra quando a gente comentou aqui do livro Ação e Reação, no capítulo 10, que o Silas fala que uma coisa que ele estava fazendo no mundo espiritual para melhorar quando ele encarnasse, fora da hora do serviço dele, das obrigações dele lá na Mansão Paz, ele ia nas esferas inferiores cuidar de espíritos mais desequilibrados, porque isso era uma sementeira de simpatia que ele estava conquistando para poder reencarnar e melhorar essas condições. Então, ela aprendeu isso, todo mundo aprende isso no mundo espiritual. O problema realmente é quando a gente encarna. Isso que a Teresa falou do Silas, parênteses, que a gente comentou em programas anteriores. Isso. Parábola do mordomo infiel. Muito bom entendimento dessa parábola, é fundamental para nós entendermos essa parábola. Ela está muito bem explicada numa palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, que está no YouTube. É Parábola do Mordomo Infiel. Por favor, assistam. Mas aproveitando, falando do egoísmo, ela fala aqui, olha, o grande perigo ainda é sempre... Ela não, ele, o Genésio. Desculpa, o Genésio. Na sabedoria dele, na experiência que ele tem, não é à toa que ele é ministro, ele fala assim, o grande perigo ainda e sempre
é o egoísmo, é a demora nas situações complexas do egoísmo. Então, ele está dizendo que o grande perigo é o egoísmo. E na pergunta número 913 do Livro dos Espíritos, exatamente Allan Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Quer dizer, vício a gente tem muitos, mas qual que é o radical? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houveres destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E o que é o egoísmo? É o bem para nós, primeiro. Depois para nós, depois para nós também. E depois para nós. Se sobrar alguma coisa, a gente dá para quem a gente gosta. Para quem a gente gosta. Porque sim. Aí entra o amor ao inimigo, que Jesus pede a nós, né? Aí ele responde, na próxima pergunta, os espíritos continuam. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Isso. Por quê? Porque é o progresso intelectual que engendra o progresso moral. Os espíritos disseram a Kardec. Então, os instruir das coisas espirituais. Então, há necessidade da gente estudar, da gente meditar nas leituras, né? Hoje tem tanta facilidade pela internet que os nossos antepassados aí não tinham, né? E agora não tem dificuldade, basta querer, que a gente sempre vai ter oportunidade da instrução dos bons espíritos. Então temos a obra básica, temos os livros psicografados pelo Chico, são mais de 400, e tem os livros psicografados pela Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira. Quer dizer, só aí são obras que no Encarnação Solo talvez não dê nem para a gente ler, quanto mais estudar, mas temos aí. E a gente pensa que é só na encarnação, só quando reencarnados vamos ter essa dificuldade em lidar com o interesse pessoal. Negativo. A gente vê na obra de André Luiz, principalmente no Sexo e Destino, lembrei o nome dele, mas esqueci. Peraí que eu tenho aqui... Sexo e Destino? No Sexo... O pai da Dona Isabel. Sexo e Destino, é o pai da Dona Isabel. Que ele está há 40 anos no mundo espiritual e quando ele vê a filha, né? É o Neves, Pedro Neves. Quando o Pedro Neves, no livro, a gente vê o quão forte isso está enraizado na gente. Os espíritos estão desencarnados, estão em contato com benfeitores, mas na hora que o interesse pessoal se manifesta, a gente não enxerga nada. O Pedro Neves, um trabalhador que está lá no livro Sexo e Destino, um trabalhador há mais de 40 anos, conversando com espíritos desequilibrados, tentando harmonizar. Quando ele vê a filha sendo enganada pelo genro, não é? Pelo marido, que é genro dele, ele briga, ele dá soco, ele se desequilibra totalmente. Por quê? Como disse a Dona Laura nesse capítulo... É que não é a Dona Isabel, gente, é a Dona Beatriz. É a Dona Beatriz. Como disse a Dona Laura nesse capítulo, as úlceras, elas estão fechadas, mas tem as cicatrizes. E basta, né, um toque de leve que a coisa abre de novo. E esse toque aí na realidade, como é que se diz? É o interesse pessoal, porque é o que os espíritos dizem, esse é o problema, é o nosso interesse pessoal, quando a gente só pensa em si, é o egoísmo. Então, ele só levou em consideração a filha Beatriz, ele não pensou em momento nenhum no genro, que, coitado, um doente porque está traindo a esposa. O próprio André Luiz,
André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que já é o 4º livro da série, se eu não me engano, da série, né? André Luiz, ele no mundo espiritual é que ele quer brigar, ele quer bater em espírito que está lá nas zonas, vamos dizer assim, trevosas. Ele esqueceu de tudo. O que você está falando do Pedro Neves, eu só ler 3 linhas aqui do livro, porque é exatamente o que a arranhadura de toque, né? Que ela diz aqui, fala Kardec, bastaria um leve arranhão. Tá aqui, ó. O Espírito diz a Kardec, na 895. Mas olha aqui, o que diz aqui, ó. Partilhando expedições arrojadas... Que capítulo? É o capítulo 1 do livro Sexo e Destino. O André Luiz fala assim: partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividades beneméritas... Eles acabaram de assistir uma preleção do ministro e o André Luiz fala assim: essas ponderações afogueavam o meu pensamento. Ensinamento da palestra lá. Reparando a tristeza e o cansaço de meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. Devotado. Então, partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano em empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos. Preguiça ele não tinha. E obrigações. Advogado que fora na última existência, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentasse, sempre denodado e humilde. Então, quer dizer, quando era problema dos outros, é o que acontece conosco, exatamente. Isso. E aí, quando ele vê a filha dele, já uma senhora encarnada com câncer, doente, Dona Beatriz, ele vê o marido dela carinhoso com ela, tratando bem, mas já namorando a secretária. No mesmo ambiente da esposa. Do quarto da esposa. Quando ele vê isso, ele espírito, ele dá um... Depois, mais tarde na história, ele vai lá dar um soco ao espírito, né? Um murro, que aí fisicamente não pega, porque é o perispírito com matéria, e aí o genro lá tem uma síncope lá, uma tontura. Quer dizer, ele agride o genro, mas ele é um denodado servidor do Ministério do Auxílio. Mas isso não é uma conquista dele ainda. Ele ainda não conquistou esse desinteresse pessoal, que é diferente do comportamento do Gúbio no livro Libertação, que vê a filha espiritual sendo obsediada por 2 obsessores perversos, não é? Que implantaram nela uma quantidade grande de ovoides, né? E ele primeiro vai ajudar o obsessor. E nele é uma conquista. O Gúbio já é um espírito que conquistou, não é? Essa, vamos dizer assim, essa virtude de amar a todos como irmãos. Ele já conquistou isso. Ele já é um espírito altruísta. Ele é alguém que já sabe amar o inimigo. Então, o que eu coloquei isso? Porque, imagina, se no mundo espiritual fica difícil para a gente, imagine encarnado. A dona Laura, né? O ministro Genésio que me perdoe, mas eu concordo com ela. Não é fácil, não. O negócio é difícil. Porque a gente traz dentro da gente, milenarmente falando, essa tendência a só querer o bem para nós mesmos. Essa para nós, pelo menos para mim, essa é uma novidade. Dar atenção à mensagem de Jesus, né? Eu provavelmente já militei em outras encarnações, em outras religiões, e talvez até com espiritismo mesmo, porque nós somos espíritas. Essa geração de hoje já é segunda geração ou terceira de espíritas, né? Mas pela minha idade eu posso ser a segunda ou terceira, não sei. Então, até antes eu com certeza não meditava nas lições de Jesus. Agora, para mim, é que eu estou tentando, né, meditar, realmente estudar, né, ver o valor que tem toda essa mensagem que Jesus trouxe à Terra há 2000 anos. Mas eu sempre, com certeza, usei a religião
ao meu, né, para meu prazer primeiro, para meu benefício primeiro, e queria lá saber dos outros. Se hoje, né, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo a mensagem de Jesus, é difícil a gente realmente, né, abnegar-se para que o outro fique feliz. Então, para a gente ver que a dona Laura, né, que me desculpe o ministro Genésio, ela tem razão. Não é que ela tenha razão, não, ela não tem razão porque ela está pessimista. Tá né? pessimista. Mas é uma preocupação, porque se a gente vê que mesmo lá, no mundo espiritual, ao lado dos benfeitores, imagina o André Luiz estudando tudo que ele já estudou, quando ele vê o espírito obsessor lá nas trevas, lá nos pântanos, ele quer partir para a briga, né? Por isso que só a reencarnação faz com que a gente evolua realmente, né? Que as tendências que a gente traz do mundo espiritual virem conquistas. Quando a gente, no corpo, a gente realmente agir de uma maneira menos egoísta. Mas até chegarmos ao... Daqui a pouco termina. Até chegarmos ao ponto, esse parágrafo a gente terminou, né, do egoísmo, a gente ia iniciar agora aqui, né? Mas até chegarmos a um ponto, Tereza, de mas sermos... aqui vai ficar para a próxima. Para a próxima. Até termos o comportamento de uma Joana de Cusa, que está relatado no livro Boa Nova, no capítulo... Eu vou ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, eu vou procurando. No livro Boa Nova, eu vou achar o capítulo aqui, em que no final da sua encarnação, a Joana de Cusa é aquela que vai procurar Jesus e ela quer segui-lo. Só que ela tem um problema, que o marido dela não concorda com os ensinamentos de Jesus e tudo mais, e ele pede para ela segui-lo no comportamento dela em casa, com o marido e com a família. E aí ela vai, a vida continua, o marido morre, ela perde os benefícios, porque ele era um intendente, né? Lá ele tinha certa posição social. E ela se torna cristã, né? E o filho, ela tem um filho, esse filho cresce, torna adolescente, eu acho que sim, jovem. E a perseguição aos cristãos começa, e ela está no fogo, lá no poste dos martírios. E ela, no posto dos martírios, ela era cidadã romana, porque ela tinha essa conquista que o marido obteve como cidadania romana. E naquela época, naquela ocasião, o cidadão romano que abjurasse a crença do carpinteiro de Nazaré, ele seria absolvido e solto naquela situação. E ela, bastava falar isso, ela tinha a comprovação da cidadania. E aí, na hora que ela está atada ao posto do martírio, com a opção de galhos secos para tocar fogo, ela está junto com o filho, não é? E aí o soldado fala para ela, basta falar abjura, ela diz que eu não posso, porque o entendimento dela com a vida, aquele espírito já atingiu esse entendimento, ela não conseguia mais, seria para ela um inferno ela negar, ela não tem como já, para ela não dá, certas coisas que a gente já não faz mais, talvez, a gente já adquiriu essa posição, mas para ela é aquilo. Só que não era só ela, era o filho. E o filho pedindo, mamãe, abjura, eu não quero ser queimado. E ela manda ele ficar quieto. Então, achei aqui, capítulo 15, Joana de Cusa, né? Tá aqui. Do Boa Nova. Do livro Boa Nova, Isso. ditado por Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela pede o filho para ficar quieto. E os dois são queimados. E o soldado fala assim, quem é esse louco que te ensinou a morrer? Você é o teu filho, né? E ela responde a ele, é o mesmo que me ensinou a te amar. Eita. Toda vez que eu leio isso, eu fico até rindo um pouco e me dá um arrepio, porque eu não me vejo nessa situação de jeito nenhum. Muito menos eu ser queimado, muito menos o meu filho, de jeito nenhum. Mas ela, é a verdade, está aqui e é o extremo da negação do egoísmo, né? Ela já não tem mais esse comportamento egoístico no coração dela. Sim. E é a Joana de Anjos, que a gente conhece, que foi guia de Divaldo Pereira Franco, que nessa na encarnação. última encarnação, como
irmã Joana Angélica, na Bahia, isso. Se colocou na porta do convento, primeiro morreu ela, só passa aqui por cima do meu cadáver, defendendo, porque ela colocou a vida das freiras... Uma das guerras das dependências lá do Brasil. Ela colocou a vida das freirinhas na frente da dela. Então, realmente, para ela, isso é uma conquista. É uma conquista. É isso. Então, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Muita paz de Jesus em vossas vidas e um abraço aos nossos amigos lá do Vicente Moretti, lembrando que nós estudamos hoje o capítulo 47 do livro Nosso Lar. E o programa é Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.